Você abre sua Bíblia. A partir de quarta-feira nós vamos começar a exposição do livro de Abacuque. Então, se você pode estar conosco às quartas-feiras, vamos entender como lidar com o problema do mal, como enfrentar as dificuldades, como olhar com fé, mesmo diante de tudo dando errado, de tudo estando difícil. Essa era a vida do profeta Abacuque. Mais um recado, enquanto você abre a sua Bíblia. Sábado, 19 horas, culto na casa do irmão Tião e da irmã Cida. Então, se Deus quiser, estaremos todos juntos, alegres e felizes com essa família. Amém? Amém. Mateus capítulo 7, verso de número 7. Quem achou, diga amém. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate a porta, será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Vamos repetir esse final? Dará coisas boas aos que lhe pedirem. Por favor, não feche a sua Bíblia. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus. Gratos ao Senhor pela atmosfera, ó Pai, na qual nós já estamos experimentando. E te pedimos, ó Deus, que nessa hora, o Senhor possa ministrar, ó Pai, necessidade de cada um que se faz presente aqui. Ó Pai, histórias diferentes, contextos diferentes, necessidades, ó Pai, diferentes. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ministrar na vida de cada um de nós. E diante disso, ó Pai, na esperança, ó Pai, de que Teu Espírito está entre nós, que o Senhor possa renovar as nossas forças nessa noite, Deus. Fala com cada um de nós, não deixe que Satanás, ó Deus, possa, ó Pai, impedir, ó Pai, que a gente preste atenção naquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Fala, Deus, que os Teus servos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, peçam, busquem e batam. Sem sombra de dúvidas, nós podemos declarar nessa noite isso com toda certeza da nossa alma, com toda a pureza do nosso coração, que uma das coisas mais belas que existe nesse mundo, uma das coisas mais sensacionais que existem na face da terra, uma das coisas mais sublimes que eu e você temos a oportunidade de ter contato nesse mundo, se chama a fé cristã. Meus irmãos, é algo surreal, é algo maravilhoso, é algo por demais maravilhoso. Quando você pensa, imagina e entende aquilo que é a fé cristã. Todavia, meus irmãos, nós nos encantamos pela fé cristã quando eu e você, por exemplo, olhamos para os escritos, ou por aquilo que Jesus disse, por os ensinos de Jesus. Quem de nós, quando olhamos para os evangelhos, olhamos para as palavras que Jesus disse, olhamos para os milagres que Jesus fez, olhamos para as palavras que Jesus deixou registrado, como aquilo encanta o nosso coração, como aquilo empolga a nossa mente, como aquilo agita a nossa alma. Mas nós também nos encantamos pela fé cristã quando eu e você olhamos para a história, olhamos para a Bíblia, olhamos para o passado, ou quem sabe até para dentro da nossa família, e observamos os exemplos de fé que nós temos. Nós paramos para pensar, meu Deus, como essa pessoa venceu essa dificuldade? Como essa pessoa conseguiu exercer tamanha fé nesse exato momento da sua vida? E encantados com os exemplos de fé que nós temos,
nós olhamos para a fé cristã como algo maravilhoso. Mas não somente isso. A fé cristã encanta eu e você por causa das promessas de Deus. Promessas que dizem para nós de que Ele não vai nos abandonar. Promessa que Ele diz para nós que independente das circunstâncias das quais a gente passar em nossas vidas, Ele estará conosco. Promessas das quais Ele mostra para nós, Ele aponta para nós que Ele preparou um lugar para cada um de nós que cremos no nome do Seu Filho. Promessas que de fato faz a nossa alma se encher de alegria. Entretanto, meus irmãos, em meio a se encantar com o Evangelho, em meio a se encantar com o cristianismo, em meio a se encantar com as verdades da palavra de Deus, nós podemos aderir à fé cristã. Entretanto, existe um grande perigo da gente começar e não permanecer. Da gente iniciar e parar na metade do caminho. Da gente começar essa jornada tão bonita de fé. E por causa de determinadas situações, determinada dificuldade, quem sabe uma decepção. Quem sabe, meus irmãos, uma perda. Quem sabe um atrito, uma dificuldade com outro irmão. Quem sabe, talvez, os desânimos que assolam a nossa alma. Ao invés de nós prosseguirmos, nós continuarmos, nós permanecermos, a gente começa a parar. E aquela fé cristã que lá atrás tanto encantava o nosso coração, já não traz mais aquele brilho nos olhos. Já não traz mais aquela sede na alma. Já não traz mais aquele fogo no coração. Já não traz mais aquela sede pelo Espírito Santo de Deus e sua presença. Certo é que Jesus nunca prometeu para mim e para você que nós teríamos vida fácil nesse mundo. Lutas enfrentaríamos, sofrimento enfrentaríamos, perda enfrentaríamos. Mas Ele queria deixar claro para mim e para você, quando nós iniciamos essa jornada, esse caminho, de que de fato Ele estaria comigo e com você. Que não era para a gente ficar assustado, que não era para a gente desanimar, porque Ele estaria conosco. E diante dessas verdades, esse texto que nós acabamos de ler, traz uma grande declaração para mim e para você nessa noite. Uma declaração que consola o nosso coração, fortalece a nossa alma, anima o nosso espírito. Faz com que eu e você, uma vez mais, tenhamos esperança de continuar nessa caminhada, mas não de qualquer maneira, não de qualquer forma, não de qualquer jeito, mas com fome e sede da presença de Deus. Fome e sede da presença de Deus. Essa declaração ajuda eu e você a enfrentarmos as lutas desse mundo. Quando nós olhamos para o contexto dessa passagem, você acompanha comigo, por favor, a partir do verso 1. Jesus vai mostrar para nós que existe uma grande necessidade de eu e você que estamos presentes aqui nessa noite, termos discernimento na nossa vida. Discernimento, meus irmãos, para que, em primeiro lugar, a gente não julgue as pessoas segundo os nossos próprios parâmetros que nós criamos, mas que a gente julgue as situações ao nosso redor segundo a reta justiça que se chama a palavra de Deus. Mas esse texto também, a partir do verso 1 até o verso de número 6, e você está com a sua Bíblia aberta acompanhando, vai mostrar para mim e para você que a gente precisa tomar um grande cuidado para não exercer um juízo condenatório sobre a vida de ninguém. Fulano de tal, não tem mais jeito para ele. Ciclano, já não há mais oportunidade para a vida dele. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: tome cuidado. Mas mais do que isso, em terceiro e último lugar, Jesus vai mostrar para nós nesse capítulo 7, e exatamente nesse ponto do verso 1 ao verso 6,
que eu e você precisamos tomar muito cuidado para não ter um juízo e um discernimento hipócrita, de olhar o cisco no olho do outro e não enxergar a trave gigantesca que está nos nossos olhos. E a partir disso, a pergunta que eu e você levantamos nesse momento do culto, nesse momento do sermão, nesse momento da mensagem, é a seguinte: como eu e você devemos encarar a vida? Como eu e você podemos viver uma vida que glorifica a Deus nesse mundo? Como eu e você podemos viver uma vida de fé, mesmo em meio às adversidades que eu e você enfrentamos todos os dias? E isso é que Jesus quer falar conosco nessa noite. Se você pode, acompanhe comigo, por favor, a exposição desse texto. Primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite é o seguinte: primeiro, precisamos ter ciência de nossas fraquezas. Se eu e você queremos viver uma vida de fé que glorifica a Deus nesse mundo, eu e você precisamos ter ciência das nossas fraquezas. Observe comigo o verso de número 11, por favor. Jesus vai dizer, ora, se vocês que são o quê? Se vocês que são maus. Então a primeira coisa que Jesus declara para mim e para você nessa noite, que por mais que nós nos convertemos, por mais que nós tivemos um encontro com Jesus, por mais que o Espírito Santo veio sobre nós, mudou a nossa vida, mudou a nossa história, mudou o nosso coração, nós ainda temos um elemento de maldade aonde? No nosso coração. E pelo fato de termos esse elemento de maldade em nosso coração, Jesus está mostrando para cada um de nós que se faz presente aqui nessa noite que nós temos fraquezas. Eu e você, meus irmãos, infelizmente temos fraquezas. Quer um exemplo? Nós temos fraquezas físicas. Querendo você ou não, gostando você ou não, desejando você ou não, o tempo vai esculpindo na sua face as marcas da velhice. Querendo você ou não, gostando você ou não, o cabelo começa a ficar branco. É o tempo avisando para nós que nós temos fraquezas físicas. A perna começa a doer, as costas já começam a vacilar, o joelho já não tem a mesma firmeza que tinha outrora, em outro tempo, porque nós temos fraquezas físicas. Mas Jesus está querendo enfatizar para mim e para você nessa noite que nós também temos fraquezas emocionais. Meus irmãos, quantas das vezes eu e você já passamos madrugadas adentro chorando, em pranto, em lágrima, pedindo para que Deus agisse em nosso favor, porque a gente já não tinha mais domínio sobre a situação. Pedindo para que Deus atendesse o nosso clamor, porque a gente já não sabia mais o que fazer. Porque eu e você temos fraquezas emocionais. Mas o que Jesus quer enfatizar para mim e para você nessa noite, que eu e você temos fraquezas espirituais, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu acabo praticando. Quantas vezes eu e você de joelhos, com toda a sinceridade de alma e de coração, com toda a pureza da nossa vida, já prometemos para Deus as seguintes palavras: nunca mais eu vou cometer esse pecado. Nunca mais eu vou deslizar nessa área novamente. Para daqui a um tempo a gente se pegar fazendo a mesma coisa. Porque eu e você, meus irmãos, infelizmente nós temos fraquezas físicas, emocionais e também fraquezas espirituais. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, verso 26 vai dizer para nós: o Espírito, ou também o Espírito, nos assiste ou nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nem orar a gente sabe, meus irmãos. Porque de fato nós somos fracos. E o que Jesus quer enfatizar para mim e para você nessa noite, nesse momento, é o seguinte: eu e você precisamos de ajuda.
Eu e você precisamos de auxílio, eu e você precisamos de socorro, eu e você precisamos de alguém que nos ajude a trilhar o caminho da vida cristã. Nós vivemos no tempo dos coaches. Nós vivemos no tempo da autoajuda, em que as pessoas vão dizer para você que você é forte, que você é poderoso, que existe um leão dentro de você, que você é inabalável nesse mundo. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, ela vai deixar claro para mim e para você que nós somos fracos, nos levando a entender que a gente não precisa de autoajuda, mas a gente precisa de ajuda do alto. Ajuda do alto, que nos capacita a trilhar por esse mundo o caminho da vida cristã. Mas o segundo ponto que eu quero destacar para a nossa reflexão nessa noite é que eu e você precisamos ter a ciência que a vida cristã é uma vida de persistência e também de perseverança. Olha o verso de número 7, por favor. Diz assim: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Pedir, buscar e também bater. Tudo isso está ligado a 3 coisas: humildade, de saber de que você precisa; fé, em entender que aquele no qual você pede vai atender a sua necessidade; mas também perseverança, em continuar buscando, mesmo quando você não ouve as suas orações sendo respondidas. Mostrando para mim e para você que a vida cristã é uma vida marcada pela perseverança. E alguém já disse para mim e para você que não importa de fato como nós começamos, mas o que importa é como nós terminamos. A gente pode começar muito bem, com toda empolgação, com todo vigor, com todo ânimo, com toda intensidade. Mas existe um ditado popular que diz para nós: nadou, nadou e morreu na praia. Porque a vida cristã chama eu e você para perseverar nesse caminho. Continuar lutando nesse caminho, continuar batalhando nesse caminho, mesmo em meio às dificuldades. E uma coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que o Evangelho chama eu e você que estamos aqui nessa noite a nunca olhar para trás. Lucas capítulo 9, o verso de número 62 vai dizer para nós: ninguém que põe a mão no arado e olha para onde? Para trás, é apto para o reino de Deus. Experimente na sua vida caminhar por uma rua tão somente olhando para trás. Experimente na sua vida dirigir um carro tão somente olhando para o retrovisor. A única coisa que vai acontecer conosco, meus irmãos, é tropeçar e cair enquanto nós caminhamos. Porque o Evangelho de Jesus Cristo chama eu e você nessa noite a parar de olharmos para trás. Aquilo que aconteceu, aquilo que houve, a situação difícil, a situação complicada, em nome de Jesus, ficou no passado. Viva uma nova realidade. Viva uma nova vida que Deus te apresenta nessa noite, te concede nessa noite, dá oportunidade para você nessa noite. Porque o Evangelho nos chama a olhar para frente e não para trás. Mas em segundo lugar, o Evangelho, ele chama eu e você para perseverar enquanto caminhamos. Se você sentar com qualquer pessoa que está aqui nessa noite, ele vai te contar uma adversidade que está passando ou passou na sua vida. E através da experiência dele, você vai falar: meu Deus, como que essa pessoa conseguiu? Como que ela deu conta disso? É porque ela carregava no seu coração o elemento de perseverança. Dias difíceis vêm por aí, meus irmãos. A sombra de dias complicados é o que promete a palavra de Deus para nós. E Jesus, sabendo disso, entendendo disso,
E avisando aos seus discípulos, disse as seguintes palavras. Mateus capítulo 24, verso de número 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, uma adversativa. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Meus irmãos, é ficar firme até a metade do caminho? É ficar firme tão somente 2 dias, 1 mês, 2 meses depois que você tomou a sua decisão em relação a Jesus? Não. É você ficar firme até o fim. E Jesus vai dizer, o amor se esfriará de quase? Pergunta, para quem Jesus está falando? Ele está falando para o mundo ou ele está falando para a igreja? Ele se dirige para os seus discípulos ou ele se dirige para todas as pessoas que estavam em volta dele? Ele se dirige para os seus discípulos. Sabe por quê? O mundo não conhece o amor. O mundo não conhece o amor. Só nós conhecemos o amor. E Jesus está dizendo para nós, se você não perseverar, se você não ficar firme, se você não aplumar os seus passos, pode ter certeza que o seu coração também será atacado por essa frieza. Persevere. Continue lutando, continue batalhando, independente daquilo que você estiver enfrentando. Mas observe comigo, que aqui eu levanto um questionamento para cada um de nós. Terceiro lugar. Pastor, é fácil você falar isso, pastor. Mas como eu posso permanecer firme? Como eu posso continuar em constância na fé? Em meio às minhas lutas, em meio às minhas batalhas, em meio às minhas dificuldades, em meio ao trabalho, em meio aos meus sonhos, em meio aos meus projetos. Pastor, nem tempo para orar eu tenho, eu não tenho tempo mais para ler a Bíblia, eu não sei mais o que é comunhão com Deus. Como eu posso permanecer firme? O senhor está falando aí porque você é pastor. Mas como eu posso permanecer firme em meio às dificuldades? E aquilo que o Espírito Santo traz para nós nessa noite é o seguinte, para que a gente permaneça firme nesse mundo. Eu e você precisamos de fato entender que a nossa alma tem prioridade da nossa vida. A nossa alma, meus irmãos, tem prioridade em nossas vidas. Certa feita, Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você conquistar todos os seus sonhos? E não é errado fazer isso. De que adianta você conquistar todos os seus objetivos? E no meio dessa trajetória, você perder a sua alma. E aqui eu trago para nós nessa noite. Onde você perdeu a sua alma? Em meio à trajetória da vida, onde você esqueceu da sua alma? Em meio a tudo aquilo que você precisa fazer nesse mundo, onde você perdeu a sua alma? E quem sabe nem percebeu que a perdeu. O texto de Lucas, eu quero ler para vocês. Lucas capítulo de número 12. A partir do verso de número 15. Ele conta a seguinte história para mim e para você nessa noite. Então, Jesus lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de quê, meus irmãos? Avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste em quê? Na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros,
construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi: ó minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite, lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, e para quem será? Entenderam? Conquistou tudo que ele queria. Seus celeiros estavam grandes. E ele entendeu que era o momento de descansar de toda a sua labuta, de todo o seu trabalho. Agora minha alma está satisfeita. Mas chegou o dia do juízo final. E Deus perguntou para ele: e aí? O que você tem preparado? Ao que você tem se dedicado? Você fez todas as coisas, mas esqueceu da sua alma. Da sua alma. Mas preste bem atenção, meus irmãos, que a gente não só precisa entender que a nossa alma é prioridade nessa vida, nessa caminhada, mas eu e você precisamos entender que a prioridade da nossa vida é ter comunhão com Deus. É ter comunhão com Deus. Você pode ter tudo. Você pode angariar tudo nesse mundo. Mas no momento que você chegar no seu quarto, desligar todos os aparelhos eletrônicos que muitas das vezes a gente usa para poder distrair a nossa mente, o vazio vai permanecer ali. A sequidão continuará ali. Porque a coisa mais importante que eu e você podemos ter nesse mundo é comunhão com Deus. Existe um texto precioso, que é o texto de Cânticos ou Cantares, que diz assim para nós, a partir do verso 2. Eu dormia, preste atenção, irmãos, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos de gotas da noite. E ela responde: já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como voltar a sujá-los? E o meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. Agora preste atenção. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não achei. Chamei, mas ele não me respondeu. Isso aqui é um grande retrato das nossas vidas. Perceba que é um amado, um noivo, indo visitar a noiva, ok? Enquanto ele visita essa noiva, ela está ali toda preparada, esperando o seu amado. E quando ele bate a porta, ela ouve a voz dele, o coração estremece, e ele pede para ela: abra a porta. Mas ela disse: eu já me banhei, vou me sujar. Já lavei os meus pés, tornarei eu a sujá-los? Mas de repente algo toca no coração dela, e ela entende que deveria abrir a porta para o amado. Mas quando ela vai abrir a porta, o amado já tinha ido embora. Aí você vai entender as palavras de Jesus: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Pergunta para nós aqui nessa noite: quantas das vezes ao dia nós sentimos aquele calor do Espírito Santo nos chamando para a comunhão? Quantas das vezes ao dia Deus fala conosco, sopra os nossos ouvidos? É o nosso momento, é agora. É o momento que teremos para mim e para você.
E sabe a resposta que nós damos? Agora não, eu estou ocupado. Agora não, tenho tanta coisa para fazer. Agora não, porque eu tenho meus afazeres, os meus sonhos, os meus projetos. E quando nós vamos procurar o amado mais uma vez, ele já foi embora. Ele já foi embora. Nos levando a entender que aquilo que é mais importante na nossa vida é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Mas observe, meus irmãos, que o terceiro e último ponto da nossa reflexão nessa noite, quem está comigo, diga amém. Diz para nós que nós precisamos ter ciência daquilo que de fato nós precisamos. O texto de Lucas, capítulo 11, que é paralelo a esse texto de Mateus que nós estamos expondo, ele diz para nós as seguintes palavras. Ora, preste bem atenção, igreja. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o que, meus irmãos? O Espírito Santo aos que lhe pedirem. Revelando para nós, deixando claro para nós, que a maior necessidade que nós temos nesse mundo não é de dinheiro, não é de fama, não é de posses, não é daquilo que o mundo pode oferecer para nós. Mas a maior necessidade da nossa alma é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas talvez você diga para mim, mas pastor, eu já sou crente. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Uma coisa é você ter o Espírito Santo presente, outra coisa é você ter o Espírito Santo presidente da sua vida. Uma coisa é quando ele governa toda a sua estrutura. E o que eu e você nessa noite precisamos, meus irmãos, é ser cheios do Espírito Santo nessa noite. Porque Jesus está dizendo para nós que a gente tem que bater, a gente tem que procurar, a gente tem que buscar o Espírito Santo de Deus que o Pai oferece. Porque, de fato, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, Ele é aquele que nos consola em meio às lutas que nós temos. Como atravessar esse caminho da vida cristã que eu estou falando desde o começo, sem ter o Espírito Santo de Deus? Como atravessar esse caminho da vida cristã sem ter o Espírito Santo? Sermos cheios do Espírito Santo para nos fortalecer diante das tentações? A gente precisa do Espírito Santo porque Ele é aquele que, como nós vimos aqui, nos ajuda a orar. Porque o texto vai dizer, o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo pega os nossos gemidos, aquilo que a gente não consegue traduzir em palavras, e leva até o trono de Deus. Mas eu e você precisamos nessa noite ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem opera a santificação em nosso coração. Desenvolvei, Filipenses capítulo 2, verso de número 11 e 12. A vossa salvação com temor e tremor, mas é Deus que opera em vós tanto querer como o realizar. Mas eu e você precisamos do Espírito Santo de Deus, porque Ele é quem nos guia a toda verdade. Nunca vivemos um tempo do qual nós precisamos de sabedoria, meus irmãos. E Jesus disse para nós, o Espírito guiará vocês a toda a verdade. A toda a verdade. E diante disso, eu quero encerrar, vamos ficar de pé? O que eu e você de fato precisamos nessa noite, cada um de nós que se faz presente aqui, é do renovo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Do renovo do Espírito Santo de Deus, para aquecer de novo o nosso coração, para trazer de novo o brilho nos olhos,
para trazer de novo para nós fome e sede da presença de Deus, para que as coisas do mundo nunca mais nos encantem, mas que a gente tenha prazer na presença de Deus. E eu pergunto para você duas coisas. Onde você precisa que o Espírito Santo te sacuda nessa noite? Em qual área da sua vida você precisa que o Espírito Santo vá lá e toque nessa noite? Desperte nessa noite, faça você acordar nessa noite. Isso é pessoal, sonde o seu coração. Onde você precisa de fato ser renovado nessa noite para prosseguir a vida cristã? O que eu e você sabemos é que a promessa que Jesus fez para nós é o seguinte: batam, quer dizer, peçam, busquem e batam. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E aquele que bater, abrir-se-lhe-á. Daqui para frente é com você. Bata, peça e busque um renovo do Espírito Santo para a sua vida nessa noite. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Deus. Nós queremos ser gratos a ti, Deus, pela tua presença entre nós nessa noite, Deus. Mas mais do que isso, Deus, eu te peço um renovo espiritual sobre as nossas vidas, ó Deus. Pai Santo, aqueles que estão cansados, ó Pai, desanimados, que eles sejam renovados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, Deus. Aquele que um dia, Deus, começou a caminhada tão fervoroso, tão dedicado, tão entregue às coisas do Senhor, e que abandonou, olhou para trás, que seja nessa noite, ó Pai, que ele se volte completamente para os caminhos do Senhor pela operação do teu Espírito, Deus. Nos ajuda a sair daqui nessa noite sabendo, Pai, que nós precisamos cuidar da nossa alma. E que de fato, ó Pai, a gente não consegue dar um passo a mais sem a tua presença, Deus. Sem a tua presença. Eu te peço, Deus, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida dessa igreja, Deus. Sobre a vida de cada um de nós. Um renovo do teu Espírito nessa noite, Deus. Enche o nosso coração da tua presença. Faça, ó Pai, com que o seu amor seja derramado sobre nós nessa noite. E que saiamos daqui, ó Pai, na certeza de que fomos tocados pelo Senhor, Deus. Nós te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Com todos nós que estamos aqui, a Igreja de Jesus Cristo espalhado por esse mundo. Hoje, amanhã e para todo sempre, a igreja diz: amém. Não esqueça de passar na cantina, hein? Deus abençoe.